Day trade é furada, pelo menos isso é o que a maior parte das pessoas dizem, e é uma coisa que os estudos da CVM ele vem mostrando também. Mas será que é verdade? Bom, primeiro de tudo a gente está falando que a CVM junto com a FGV, ela fez vários estudos, elas fizeram vários estudos que comprovam que 97, 98% das pessoas perdem dinheiro no day trade. Se isso é realmente um fato, o que causa isso? Vamos entender melhor sobre isso? Vem comigo que eu te explico. Eu coloquei aqui na tela um gráfico de 3 ativos. Um deles é o mini índice, que está aqui à sua esquerda. No meio a gente tem as ações da Petrobras. E aqui na direita a gente tem as ações da Vale. Tá? Então vamos entender um pouco sobre as diferenças entre esses ativos e o porquê que tanta gente perde dinheiro fazendo day trade no mini índice e no mini dólar. Tá? Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender que a maior parte das pessoas que fazem day trade, elas operam esses dois ativos, mini índice e mini dólar. Tá? Elas não operam ações, a maior parte dos casos, eu não estou generalizando. Na sequência, a gente precisa entender a diferença entre day trade e swing trade, tá? Porque pensa só, se a maior parte das pessoas que fazem day trade estão no mini índice, quem que sobra nas ações? São as pessoas que fazem o swing, ou que fazem o buy and hold, investe na ação e compra para o resto da vida. Nesse caso, frente a isso, a gente tem que pensar a diferença então entre o day trade e o swing trade. E a principal diferença entre eles é a alavancagem. Além do tempo, sabe? O tempo todo mundo já conhece. Swing trade, as operações duram mais de um dia, semanas, até meses. Já o day trade, as operações estritamente feitas dentro de um dia. Só que daí, além disso, a gente tem a diferença de alavancagem. E agora é esse ponto que eu quero comentar sobre com você. Então vamos lá entender agora a diferença de alavancagem para o day trade e o swing trade. Pensando estritamente aqui nesses 3 ativos. Se a maior parte das pessoas que fazem day trade estão aqui só nesse ativo da esquerda, os demais que estão nesses outros dois fazem swing trade naturalmente, tá? Eu não estou generalizando, mas eu estou falando de maioria. E daí a gente olha aqui o volume financeiro desses ativos. Eu coloquei uma média aqui, essa linha vermelha, é a média de volume financeiro desses ativos no gráfico diário. Ou seja, aqui na Vale, a gente tem uma média de 2 bilhões de reais por dia negociados em ações da Vale. A Petrobras, ela tem uma média diária de 1,9 bilhão de reais negociados por dia. Só que quando a gente vem para o day trade aqui no índice, esse valor ele salta para 330 bilhões de reais por dia. E pouca gente observa isso. Isso é reflexo, principalmente, da alavancagem que as corretoras fornecem para os traders, para as pessoas em geral. E como a gente usa essa alavancagem, em alguns casos, até no talo totalmente, a gente está sujeito a um risco muito grande. É lógico, a gente usa essa alavancagem para potencializar os nossos resultados, os nossos lucros. Só que a gente acaba potencializando os nossos riscos também. E é aí que mora o perigo. É por isso que a maior parte das pessoas perdem dinheiro no day trade. E agora vamos colocar isso em números. Quanto que essa alavancagem é maior? Vamos fazer o comparativo. Então agora, aqui estritamente no mini índice. Pensando no mini índice, a gente tem como fazer swing trade nele também. Ou seja, a gente poderia abrir uma operação de venda em algum lugar aqui, ó, e ficar com essa venda aberta, por exemplo, durante vários dias. Eu poderia ficar com essa venda aberta até aqui. Um exemplo, tá? Para poder fazer essa operação, a corretora me exige R$2.000 na minha conta para eu poder fazer uma operação dessa, tá? Não significa que eu vou ter esse resultado. Aqui eu estou colocando um cenário hipotético, mas eu preciso obrigatoriamente de R$2.000 na minha conta para poder fazer essa operação com um mini contrato de índice, tá? Porém, se eu for fazer day trade dentro de todos esses dias aqui, ó, 1 dia, 2 dias, 3 dias, se eu for fazer day trade aqui, a corretora me exige R$100 só. Por que essa diferença? Justamente atrelada à alavancagem da corretora. Porque o restante do dinheiro para fazer esse trade, essa operação, a corretora que me provém. Por isso a gente tem essa alavancagem no day trade 19 vezes maior do que o swing. Isso está intimamente relacionado com o risco e o retorno da operação. Ou seja, o swing trade ele é menos arriscado? Com certeza. Isso eu posso te provar que ele é menos arriscado. Só que, consequentemente, o retorno dele também é menor. Mas ainda assim, é uma operação legal, uma operação bacana para a gente poder fazer. O day trade é uma operação muito mais arriscada? Com certeza. Mas também é uma operação que pode te dar muito mais retorno. E é por isso, não só por conta dessa relação de risco-retorno, mas também pela facilidade de acesso, que muita gente vem para o day trade no mini índice e acaba se arrebentando nesse ativo.
E por isso, e daí surgem aqueles números que a CVM e a FGV conseguiram encontrar através dos estudos. E se você não conhece os estudos, eu vou ver se eu deixo o link para pelo menos um deles aqui na descrição do canal, você acessa ali e dá uma olhada. Se você tiver curiosidade, você pode estar lendo o PDF ali do estudo da CVM, beleza? Outro fator que é importante a gente dar uma olhada é a diferença entre day trade aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos é a referência do mercado financeiro. Então a gente tem os Estados Unidos como uma referência em termos não só de operações, mas também em termos de regulação desse mercado. E a regulação do day trade nos Estados Unidos ela já é um pouco mais diferenciada. Porque se você vai fazer a operação de day trade nos Estados Unidos, nas ações norte-americanas, usando corretoras norte-americanas, você vai precisar de pelo menos 25 mil dólares na sua conta para poder fazer isso. Isso é uma exigência do Banco Central dos Estados Unidos. Muito disso por conta do risco, da volatilidade atrelada a esses ativos. É sempre importante a gente salientar que a volatilidade no curto prazo, dentro do dia, é muito grande para esses ativos. Por isso que essas corretoras norte-americanas são obrigadas a exigir 25 mil dólares na sua conta para você poder fazer esse tipo de operação. Aqui no Brasil é exigido R$100 só. Eu não estou entrando no mérito de se isso é bom ou é ruim, mas eu estou entrando no mérito de que isso é risco e é sempre importante a gente ter cuidado. E quando a gente tem, no caso, o day trade aqui no Brasil 19 vezes mais alavancado do que o swing trade, significa que a gente tem que ter 19 vezes mais cuidado, tá? Significa que a gente tem que ter um operacional 19 vezes mais eficiente, a gente precisa ter 19 vezes mais atenção, a gente precisa ser 19 vezes mais profissional dentro do day trade do que no swing. Como que a gente consegue isso? Primeiro de tudo, que no day trade a gente tem muito mais emocional envolvido. A gente tem a ansiedade, a ganância, o medo, 19 vezes mais potencializados do que no swing. Isso acaba fazendo com que a gente vire uma bomba relógio de emoções. Consequentemente, a gente precisa controlar isso. Como que conseguimos isso? Através de operacionais bem validados, gente. E coloque bem validado com muito bem. Porque esse bem é em negrito. Esse operacional ele tem que ser 19 vezes mais assertivo, mais lucrativo, tem que ter um risco 19 vezes mais controlado. A gente precisa de um operacional quase que fora da curva. A gente encontra um operacional assim? Pode até encontrar, mas é muito difícil mesmo. Por isso que eu hoje proponho para a galera, ao invés de encontrar um operacional que seja tudo isso, por que não encontrar operacionais para diferentes cenários de mercado que mitiguem o risco um do outro? E assim a gente consegue uma carteira mais eficiente no longo prazo. Parece ser uma coisa de outro mundo, mas não é. Muito simples. Pensa só. Aqui nesse gráfico aqui, eu tenho um operacional que ele vai muito bem nas tendências. Então ele consegue pegar carona na tendência aqui e ir muito bem nelas. Porém, nesse cenário de consolidação, quem é do mercado, quem já opera, sabe que esse operacional ele vai perder dinheiro nesse meio aqui. Ele vai ficar tentando adivinhar para onde a tendência vai sair e vai perder dinheiro. Como que a gente mitiga isso? Com o operacional oposto. Muito simples. A gente precisa de um operacional que perca pouco dinheiro aqui na tendência, só que ao mesmo tempo ganhe muito dinheiro na consolidação, a fim de que esse operacional de consolidação exclusivamente consiga ganhar mais dinheiro na consolidação do que ele perde na tendência. E o da tendência consiga ganhar mais dinheiro na tendência do que ele perde na consolidação, a gente consegue com que esses dois operacionais sejam sustentáveis no longo prazo. Entende? Então pensa só, enquanto eu tenho um operacional que está indo muito bem na tendência e perde dinheiro na consolidação, eu tenho um outro operacional que perde dinheiro na tendência, mas que vai muito bem na consolidação. Então percebe que a gente pode sim ter um ponto de equilíbrio para que a nossa conta cresça de forma eficiente no longo prazo? Parece um peixinho que eu desenhei aqui, mas isso é simplesmente hedge. A gente está encontrando operacionais para cenários diferentes que conseguem performar dentro dessa carteira no longo prazo. Assim, provavelmente a gente vai ter mais chances de ter resultado dentro do day trade do que fazer a execução de um único e simples operacional, tá? Então, pensa um pouco sobre isso, reflete um pouco sobre isso e deixa seu comentário aqui e me diz o que você acha. Você acha que isso aqui pode sim ser uma solução ou você acha que isso aqui é só mais uma balela que pode acabar tirando dinheiro da gente no mercado? Pensa um pouco sobre isso e me diz. Não se esquece também de deixar o seu like e de deixar sua inscrição no nosso canal, beleza? Então, forte abraço e até a próxima!